A economista angolana Juliana Evangelista Ferraz defende que as verbas destinadas aos setores da saúde e educação no Orçamento Geral do Estado para 2019, que será objeto de revisão nos próximos dias, não devem ser reduzidas, tendo em conta as necessidades das respectivas áreas. Acompanhe a entrevista cedida à Angope pela economista Juliana Evangelista Ferraz e conduzida pelo jornalista Agostinho Quilemba. Para começar, os titulares do Poder Executivo já admitiram a possibilidade, em janeiro último, de realizar uma revisão pontual do OGE, tendo em conta que continua-se a verificar uma oscilação do preço do petróleo no mercado internacional. Justifica-se essa revisão, sobretudo em baixa do orçamento para 2019? Muito bom dia, muito obrigada. Para se compreender as dificuldades da política orçamental atual, é importante fazer uma retrospectiva. Em 2017 houve uma recessão e desde então a economia tem crescido a um ritmo moderado. A riqueza produzida hoje pelo país é a mesma que foi produzida em 2013, ou seja, o PIB de cerca de 124 mil milhões é o mesmo. Houve uma redução do investimento de forma considerável. O rácio da dívida pública é de cerca de 60% do PIB. Portanto, o Orçamento Geral do Estado para 2019 foi elaborado com base numa estimativa de produção petrolífera de cerca de 573 milhões de barris por ano, ao preço médio de $68. Num cenário em que a economia irá crescer 3% do PIB para o setor petrolífero e 2,6% para o setor não petrolífero. Com a redução do preço do barril de petróleo muito próximo dos $65 face ao valor previsto inicialmente, faz todo sentido a revisão do Orçamento Geral do Estado. Penso que foi uma decisão sensata por parte do Governo, porque é importante nós termos um instrumento de gestão fiável que nos garanta maior conforto sobre as previsões de receitas e despesas geradas ou que se espera ao longo do exercício de 2019. Uma revisão em baixa pressupõe cortes. Na ótica da doutora, que setores é que nesse orçamento a ser revisado não devem merecer cortes? Na minha ótica, os dois setores que não devem sofrer redução neste orçamento são os setores da saúde e da educação. Apesar destes dois setores terem um aumento de cerca de 18% face ao período homólogo, continuam a ser os dois setores que carecem de maior dotação orçamental, não só pelas necessidades que o país apresenta, mas, sobretudo, pelo Estado angolano fazer parte da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, da SADC, e este organismo recomenda que os Estados aloquem cerca de 10% do PIB para o setor social. Neste orçamento, o setor social foi disponibilizado cerca de 6,7% do orçamento para o setor social. Ou seja, ainda não atingimos os níveis desejados. Ainda assim, o setor da saúde e da educação são as duas áreas que mais absorvem da dotação do setor social, em cerca de 60%. Portanto, neste orçamento, a dotação de 6,6% para o setor da saúde e 5,8% para o setor da educação devem permanecer. E essas cifras dão-nos um sinal evidente que são as áreas mais críticas e que devem merecer, nos próximos exercícios, uma dotação superior, de forma a debelar problemas sociais e de saúde pública que ainda persistem. Do ponto de vista de execução do OGE, podemos dizer que terá havido uma antecipação, uma vez que as províncias estão a receber menos 30% do inicialmente cabimentado? Penso que sim. Se até ao momento a execução orçamental para as províncias é de 70%, as unidades orçamentais devem efetuar um ajustamento dos seus orçamentos face às prioridades que têm ou
e olhando aqui para o cenário de restrição orçamental. Sou da opinião que se deva reforçar condições para a dinamização da produção interna, com vista à exportação de bens e serviços, e desta forma captar receitas provenientes do setor não petrolífero. A projeção inicial de crescimento do país era de 2,8, tendo em conta o valor inicial do orçamento. Com essa revisão em baixa, será que o país conseguirá sair do vermelho? Tendo em conta que nos 2 últimos trimestres de 2018 o país registrou recessões. Com a revisão do OGE em baixa, as previsões de crescimento também tendem a reduzir, uma vez que as nossas fontes de receitas são fundamentalmente provenientes do setor petrolífero, em cerca de 95% das exportações. E com esta redução, há um impacto direto na redução das receitas petrolíferas. Por outro lado, temos vindo já a anunciar por alguns organismos internacionais, nomeadamente o FMI, sobre a redução do índice de crescimento para a economia nacional. Gostaria de acrescentar que as recessões económicas fazem parte dos ciclos das economias em desenvolvimento e o comportamento destes ciclos dependem de vários fatores, tanto endógenos como exógenos, e que, de certa forma, os países não conseguem controlar. No nosso caso em concreto, o preço do barril de petróleo não depende exclusivamente das políticas internas do país. No entanto, se houver de forma conjugada a melhoria das variáveis macroeconómicas, maior incentivo ao investimento privado, tendo em consideração a lei de investimento privado, um aumento do consumo, maior rigor e redução das despesas públicas, e outras condições, nós vamos ter um ambiente favorável para que haja uma melhoria do índice de crescimento da economia nacional. E aos poucos nós poderemos sair do vermelho, conforme referiu. Com essa revisão em baixa, poderíamos adotar aqui a solução de mantermos a despesa na mesma proporção das receitas, ou mantermos a despesa e aumentar o endividamento público? Dado o atual nível de endividamento do país, em cerca de 60% do PIB, penso que devemos cortar despesas e receitas na mesma proporção. Tendo em conta que há um ambiente da economia que não é tão favorável, é importante que se criem condições para aumentar as fontes de receitas, olhando também para o setor dos minerais. Só com o crescimento econômico e uma política fiscal eficiente, e é um bom exemplo a implementação do Imposto de Valor Acrescentado, o IVA, previsto para o segundo semestre de 2019, é que poderemos aumentar a qualidade de vida dos cidadãos, partindo do pressuposto que haja maior dotação para o setor social. O Orçamento Geral do Estado para 2019 foi aprovado em dezembro, com 133 votos a favor, 55 contra e 3 abstenções. O governo remeteu o referido documento ao Parlamento angolano no dia 31 de outubro de 2018 para apreciação e votação.